One Piece Romance Tal, análise do arco 1. Narrativando, vídeo patrocinado pelo Lucas Traud, tá? Bora lá ver qual que vai ser a peel do nosso querido narrador sobre o primeiro arco de One Piece. É errado. Ops, eu juro que foi sem querer, tô jurando que foi sem querer. Tá na hora de falar de pirata que estica. Fato, sempre é necessário. Quem não conhece One Piece, pelo menos de nome, um dos maiores, Eu não conheço, me apresenta aí. se não o maior fenômeno dos mangás. Uma obra colossal que cada dia conquista mais e mais fãs. Durante muito Esse que é o problema, hein? A obra ser colossal faz com que a queda dela também seja colossal, tá? No dia que sair lá no canal do Piscine a queda colossal de One Piece, eu vou chorar muito. tempo, One Piece foi considerado o mais zoado e infantil entre seus irmãos Bleach e Naruto. Mas foi o único que se manteve crescendo sem parar, tanto em popularidade quanto em qualidade. Quer descobrir como One Piece conta uma história tão boa e popular? Eu sou Eu li o One Piece hoje, fica orgulhoso de mim. Ah, Purim, eu sou muito seu fã, cara. Diferente do Piscine, né? O Piscine fala mal de One Piece, eu não sou mais fã dele, não. o narrador, e nesse vídeo eu vou analisar a narrativa do primeiro arco de One Piece. Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar algumas coisas claras antes de começar o vídeo, Tá, calma, calma. beleza? Beleza. Hoje eu vou analisar a fundo as técnicas de escrita que o Oda usa pra te prender na história, Caramba, ele falou Koda? pra te fazer amar e odiar personagens. Eita. E provavelmente no final desse vídeo vocês vão sair daqui admirando mais ainda One Piece. Caraca, quero isso então. Manda pra mim. Só que também descobrindo algumas das falhas graves que ele tem nesse primeiro arco. Falha grave? Eita ferro. Agora eu tô preocupado. Agora eu tô preocupado. Mas talvez você esteja se perguntando: quem que é esse maluco aí que quer analisar a grande obra do gênio Eiichiro Oda? Verdade, não sei quem é. E essa é uma pergunta muito válida. Vou responder rapidamente. Eu trabalho formalmente com narrativa e Ih, carteirada? game design há 5 anos. E apesar de não ter produzido nada que Calma, ninguém tá falando nada. Fala do... Que isso, já? chegue Assim? nem perto do Oda, eu tenho conhecimento teórico e prático de como se fazer uma história, Calma. que adquiri trabalhando em jogos já publicados, estudando sobre isso na faculdade e atuando no mercado hoje em dia, inclusive como diretor de narrativa e do modo história de um jogo que, eventualmente, vocês descobrirão Caraca, ele precisou começar o vídeo de um carteirada, mano. qual é. Não sei se a empresa deixa eu falar isso agora. Então, mesmo que eu não esteja no nível do Oda, eu acho que eu sou capaz de apontar os pontos fortes e fracos da escrita dele. Fato. Lembrando que narrativa não é uma ciência exata, tá, galera? Narrativa é algo subjetivo, tá bom? Então, nem tudo é 1 mais 1, tá? Vamos lá, vamos ver a análise dele. Por último, um aviso. Eu nunca li o mangá de One Piece antes. Eita. Eu só assisti o anime há mais de 10 anos Ele já fala logo pra impedir o Mish da carteirada mais pra frente do vídeo. Pois é, antes, pra tu ver, né? atrás, e tive sentimentos conflitantes. Então, não sei o que acontece depois. Eu tô analisando cada arco como uma experiência autocontida, que na É o Batman. né? verdade é a maneira correta de se analisar alguma coisa. Sempre preparado. Mas você é assim, Mitch? Quero que tu fale uma carteirada que eu já dei aqui, irmão. E se tu não falar, em 5 minutos, o Leão vai te dar um time out até o final da live. Mas pera lá, ele tá fazendo esse vídeo sem ter lido e com uma experiência de assistir 10 anos atrás? Tá, eu acho que ele começou a ler o mangá, né? Pra poder fazer essa análise, né? Porque não tem como ele fazer uma análise do anime que ele assistiu 10 anos atrás. Calma aí, né? Pô, pera aí, né, galera? Calma aí, né, galera? Também não tira o cara pra merda. Calma aí. Ah, e esse vídeo só vai analisar o mangá, beleza? Beleza. Então vamos começar. O início de One Piece é narrativamente forte. Fato. Ponto. Após apresentar A primeira página é a forte. premissa do mundo, logo vemos o Luffy, o nosso protagonista. E olha a boca dele, mano, putz. Eu não vou comentar muito no estilo de arte, porque esse Até porque você não é o Eric Arten, né? Pra poder comentar estilo de arte. não é o foco do vídeo, mas isso é bem único, exatamente por ser estranho. E essa é meio que a filosofia do Oda. Ele quer ler e fazer histórias únicas, que só o autor possa criar. Então, ele se manter no seu próprio estilo, no que faz ele se divertir, é, de certa maneira, um tempero para o sucesso de One Piece. Fato. A apresentação do
É, até porque o canal é narrativando, não desenhando. Caralho, que leitura, cara. Nossa, tacou-lhe aí um fato que puta que pariu. É muito boa. Ela já tem Com todo respeito, com todo respeito. alto impacto desde o início, deixando bem claro a característica base do personagem, que é a determinação dele. Como o livro Creating Character Arcs nos ensina, não tenha medo de exagerar. Por exemplo, se a característica importante do personagem é ser protetor, não mostre ele ajudando um gatinho ou algo do tipo. Faça ele atravessar uma avenida muito movimentada, quase sendo atropelado. Ou tu pode fazer ele salvando o gatinho também. Só pra chegar no outro lado e impedir alguém de ficar implicando com outra pessoa mais fraca. E aqui, o Oda O nosso Denji salva gatinhos por aí. E eu compro a ideia do Denji. faz exatamente isso. E vai além. Ele aplica um dos bordões mais famosos da escrita nesse ponto. Mostre, não diga. Dizer que um personagem é determinado não tem nem 10% do impacto comparado quando a gente vê ele sendo determinado. Essa parada do Denji, mano, é do Fujimas, na verdade, porque não sei se vocês notaram, mas em Chainsaw Man, no geral, o Fujimoto, ele brinca muito com essa coisa do gato, né? Salvar um gato, acontece algo com um gato, tu fica triste, aí ele salva um gato, tu fica feliz, tem gato pra cá, gato pra lá, e eu tenho certeza que essa parada do Fujimas é do livro Save the Cat, né? Um livro de roteiro, se eu não tô enganado, e ele tá brincando com essa porra, eu tenho certeza, cara, porque é muito fácil você ter empatia por animais, por um cachorro, por um gato, não é à toa que no próprio One Piece, no arco do Bug, que tem o cachorro Chuchu, você fica triste, né, pelo cachorrinho, então você consegue ter essa empatia. Então o Fujimas, ele brinca muito com esse negócio do bicho, né, principalmente com o gato. Então eu tenho certeza que, como o Fujimas gosta de roteiro, de cinema, essas paradas, ele fica brincando toda hora com esse negócio, cara. Por isso John Wick começa com a morte do cachorro pra justificar a franquia. Exatamente, cara. Exatamente. Primeira cena do Luffy, já temos a definição da sua determinação. Tudo isso feito de maneira visual e exagerada. Ele vai ser um pirata e não tem medo de se machucar, enfiando uma faca logo abaixo do olho para provar o quanto que ele é brabo. Isso já se conecta com o fato do Luffy ser meio delusional. Ele meio que romantiza demais a vida de um pirata, viver livre, sem obrigações e tudo mais. Ele parece não entender o que realmente significa esse estilo de vida na prática. E esse capítulo vai dar um gostinho pra ele de como é que é. Ainda nesse capítulo, o autor aplica várias técnicas para termos empatia com o Luffy. Ele é uma criança inocente, determinada, que defende os amigos, sofre uma zoeira amigável dos piratas, mas Nada de bullying aqui não, tá? Negócio de bullying aí é negócio de cultura woke. Isso é palhaçada. infelizmente É sempre uma zoeira amigável. não tem o que precisa para seguir os seus sonhos. E então é brutalmente espancado pelos bandidos da montanha. É uma pena que um narrador apareça do nada para falar que o Luffy percebeu o quanto ele era fraco. O narrador? Você? Tu apareceu lá? Que isso? Não sabia que esse tal de narrador narrativando era tão importante assim pra ele aparecer em One Piece falando. Sendo que isso já tava na cara pela cena. E não adianta falar que é shonen ou que o público de One Piece era majoritariamente de crianças. Mas Hunter x Hunter pode, né, ter narrador. O negócio tá realmente muito na cara. Foram páginas e páginas mostrando como o Luffy é incapaz de se tornar um pirata por ser uma criança. Essa repetição Não gostei do vídeo, ele tá falando do mangá mostrando imagens do anime. Mas tá tudo bem, né? A gente de informação e exposição acaba rolando muito mais pra frente. Mas aqui Lembrando, né, que essa questão do Luffy criança, né, não dá, né? Criança, né? Já não gosto. já temos o início dos sintomas desse problema. Mas enfim, todo esse primeiro capítulo faz um pequeno arco de amadurecimento do personagem. E acho que faz um contraste legal do mundo real e do mundo da cabeça do Luffy. Ele acabou de ver um dos seus amigos piratas matar alguém com um tiro na cabeça a queima-roupa. A construção desse momento é bem legal. No início, o clima dos piratas que o nosso protagonista conhece é mais de aventureiros do que de piratas. A maneira com que eles se comportam é bem amigável, fazendo com que o Luffy ache que isso é ser um pirata. Mas, no momento que as coisas ficam sérias, eles mostram que não estão pra brincadeira, e que, se necessário, vão tirar vidas daqueles que ameaçarem a vida dos companheiros. Fato. Tal como o narrador de One Piece é óbvio,
este narrador também está sendo, né? Porque tudo isso é dito no capítulo 1, né? Posso estar enganado, mas tá escrito lá no balão. Outra Tudo, eles falando coisa legal que o Oda faz desde o primeiro capítulo é como ele cria quadros em movimento. Fato. Ele bota... Quando eu fui ler One Piece pela primeira vez, eu fiquei enjoado, tá? Quase gorfei. Veio um refluxo aqui, eu consegui soltar assim, segurar, voltou. Deu aquela ardida, vem o ácido, né, do estômago. Deixa aquela ardida aqui. Porque, cara, ficou movimentando toda hora. Saca? O mangá, eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? Não tô conseguindo ler direito, fiquei enjoado, cara. E aí, sabe como é, né? Tu fica enjoado, quase vai. Balões de fala e Sim, é um gif, no caso. Personagens organizados de uma maneira que, enquanto você lê, parece que as coisas estão acontecendo sequencialmente. Enfim, com tudo isso, De fato as coisas estão acontecendo sequencialmente. o capítulo de estreia dá todo o contexto que precisamos para entender vai ver, ele tá valendo no busão, né, cara? No ônibus, aí tava movimentando pra quem caralho. são os personagens. Curiosamente, nesse contexto, não temos nada sobre a vida do Luffy, de onde ele veio, quem são seus pais, etc. Mas nada disso importa narrativamente no momento. O que precisamos saber é quais são suas vontades, seus medos, o que o motiva, essas coisas. O resto das informações contextuais ficam subentendidas nas cenas. Provavelmente ele não tem pais, já que quem se preocupa com ele é o prefeito da cidade e a atendente do bar. Além do resto da cidade ver ele como a criança da vila. Esse primeiro capítulo tem muito... Isso aí é uma referência ao Chaves, né? Muito triste que ele não tenha trazido essa informação, mas se ele não trouxe, eu venho aqui diante de vocês trazer. Muito ritmo. Ele tem muitas dicas do que vai acontecer. Não é à toa que ele sai de um barril, né? Os famosos foreshadowing, que prepara várias coisas, inclusive a cena de conflito com os bandidos da montanha, apresentando eles inicialmente em uma tretinha com os heróis da história, o que faz você ficar com raiva deles e se sentir bem quando eles se ferram. Mas isso é foreshadowing ou é uma antecipação narrativa? Porque, assim, eu posso estar errado, tá? Desculpa. Mas acho que tem uma diferença entre foreshadowing e antecipação narrativa, né? Toda semente... Ou eu tô errado, ou eu estou enganado. Se eu estiver enganado, alguém me fala. Eu não sou diretor narrativo, sei lá do que. Nem meu chat sabe, meu chat é burro. Sementes que o Oda bota nesse capítulo florescem. O nome do golpe, o Luffy... Não sabemos? Caramba. Se meter em problemas graças à sua personalidade. Eu não sou um especialista em narrativa, né? Se eu falei alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. E por aí vai. Esse primeiro capítulo é muito bom de fato. Os próximos capítulos só confirmam a habilidade do Oda de nos fazer investir emocionalmente nos personagens, seja positivamente ou negativamente. Por exemplo, a Álvida. É Álvida mesmo que pronuncia? Eu só li o mangá, então tá difícil de saber. Tudo que acontece gera uma antipatia pelo personagem. Fato. E a Álvida, ela tem esse estereótipo, né? Da gorda má. Eu já comentei isso aqui em algum vídeo, não lembro qual. Mas você pode ver que a maioria dos vilões ou inimigos, né, principalmente os que são bem escrachados, eles geralmente estão acima do peso, né? Eles são associados a isso, né? Pra poder parecer como se fossem muito vilões, como se fossem personagens feios, né? Porcos e tudo mais. Isso acontece bastante. Então, tu vê isso desde a Disney até nos animes em si, né? E tu vê que a Álvida, depois ela come uma Akuma no Mi, que ela fica magra. E aí ela passa uma sensação menos vilanesca e tudo mais. É um bagulho meio esquisito, né? Meio bizarro, né? Querendo ou não, isso é um tipo de estereótipo preconceituoso que existe dentro do mundo do entretenimento, principalmente o mundo narrativo, né? E, infelizmente, isso não acaba nunca, né? Cada vez mais a gente tem esse tipo de estereótipo, né? Tal como, né, o estereótipo do vilão que ele é LGBT, né? Tem muito disso, você pode ver que tem vários vilões que ou eles são LGBT, ou eles têm características que estão dentro ali do guarda-chuva LGBTQIA+, né? Então, são coisas que se repetem narrativamente o tempo todo. E que acaba, querendo ou não, sendo um pouco ofensivo para algumas pessoas. E quando o Luffy dá o socão nela, é muito satisfatório. Seria legal se tivesse trazido isso aqui no vídeo, no caso. Seria bem bacana. Existem muitas maneiras de fazer um personagem ser odiado, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas uma maneira clássica é fazer com que ele faça maldades com pessoas que são consideradas boas pelo leitor.
Uma maneira bem clichê de fazer um personagem ser odiado é fazer ele machucar um animal, por exemplo. Sim, que nem eu falei, né? Porque o animal, tu consegue criar uma empatia maior por ele. Então, usar um animal como esse ponto de virada ali narrativamente... Ponto de virada não, né? Mas usar o animal ali como um ponto narrativo pra poder criar empatia ou criar desgosto por um personagem, ou criar gosto, né? Acaba ajudando bastante. No caso, ela maltrata todos do navio dela. E o Kobe. Inclusive, o Kobe. E esse personagem tem diversos momentos de criação de empatia. Ser maltratado por todos do navio, não gostar de estar lá, ser ameaçado toda hora e ter um sonho, mas estar Mitch, mas nós, seres humanos, também não somos animais? completamente amedrontado para persegui-lo. Esse é o primeiro ponto onde podemos ver o arco de personagem do Luffy em ação. O Luffy possui um arco de personagem chamado de arco flat, ou o arco estático. Ou seja, narrativamente, Luffy não muda, pois ele já sabe da sua própria verdade. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo do Tanjiro, o personagem que não muda. Link no card e descrição. O Luffy pode no início o Luffy não até mudar dentro da história, amadurecer, se traumatizar, etc. Mas narrativamente, pelas pistas dadas até o momento, ele é um personagem que não muda, mas muda o mundo em volta dele. Esse é o mesmo arco do Goku de Dragon Ball, por exemplo, sendo mais uma das semelhanças entre esses dois personagens. A escolha de um arco estático pro Luffy é uma tacada de mestre. Acho que o Luffy muda. Para histórias longas, um personagem que possui um arco de mudança positiva ou negativa precisaria passar por diversos momentos-chave para evoluir narrativamente, e isso seria extremamente difícil de fazer, tornando os momentos repetitivos ou muito afastados um do outro. Ter um personagem estático faz com que ele seja o catalisador da mudança por onde ele passa, sendo o ideal para uma história de diversas aventuras. Voltando pro Kobe, o Luffy convence ele a xingar a Álvida. E apesar dessa parte não ser ruim, eu achei que faltou um pouco mais de peso. Afinal, o Kobe tá lá não sei quanto tempo, e é um baita de um medroso. Simplesmente ouvir que alguém disse que vai se tornar rei dos piratas e não importa de morrer pelos seus sonhos, não parece dar motivação suficiente. Afinal, o Luffy não provou nada do que ele falou até agora. Então acho que essa parte dava pra ser melhor trabalhada. Analisando o arco do Kobe... Pô, se eu tô num navio pirata, sequestrado há 2 anos, um maluco brota lá metendo a porrada em todo mundo e fala que vai ser o rei dos piratas e fala que vai me resgatar, irmão, eu bato palma pra ele o tempo todo. Eu dou um palco ali pra ele, eu boto um palquinho pra ele e fico lá, ó. Vai, isso mesmo, tu vai ser o rei dos piratas, bora. Foda-se. Podemos ver que é um exemplo de arco positivo, onde o personagem acredita em uma mentira e persegue um querer, um desejo que ele acha que vai satisfazer a mentira que ele acredita, quando na verdade ele tem uma necessidade que nem ele mesmo percebe. Se quiser saber mais sobre isso, é só ver o vídeo do Tanjiro que eu comentei agora há pouco. Nessas páginas também temos a própria jornada do herói do Kobe. O mundo normal dele é o navio da Álvida, o chamado para aventura é feito pelo Luffy, que também é o seu próprio mentor, o Kobe recusa o chamado, sempre com medo, mas agora é o ponto sem autodivulgação, gênio? Pois retorno. O momento chega. Kobe precisa decidir entre chamar a Álvida de mais bela e se condenar para sempre a uma vida infeliz, ou chamar ela de horrorosa, se colocando em uma situação muito mais perigosa, mas também dando o primeiro passo em direção para sua liberdade. Venda casada é crime, é verdade? E pro seu sonho. Retirando olha a musiquinha de fundo, cara. Forças de dentro da sua alma, brabo, tá? Abastecido por todas as suas acho que eu vou chorar, cara, tô emocionado. Frustrações e motivado pelo Luffy, Kobe grita com toda a sua força. Ela é a ogra mais feia de todas. Eita pera, trilha sonora errada. Dei uma dramatizada aqui, mas quis mostrar como tem coisa que vai por trás de uma boa história. E isso é algo que o Oda sabe fazer muito bem. Conectar a jornada pessoal de outros personagens com a história do Luffy. Para saber mais sobre a jornada do herói e outras técnicas usadas em mangás, dá uma olhada no meu vídeo sobre o segredo narrativo dos mangás. Link no card e descrição. E uma coisa que eu achei bacana é que apesar do Luffy dar forças pro Kobe naquele momento, ele não mudou quem o garoto é.
Ou seja, o Kobe superou apenas uma das barreiras para se melhorar Esse é o tal do Kinshoten Sexo. como pessoa, Ele vai divulgar todos os vídeos dele? Espero que sim, cara. E eu espero que no final ele divulgue um curso. continuando sendo um medroso. Quis destacar isso porque, normalmente, em muitas histórias, os personagens simplesmente mudam todo o seu comportamento de uma página para outra, o que não faz muito sentido. Mas aqui, sentimos ele evoluindo de pouquinho em pouquinho, até se separarem, o que é muito legal. E além do propósito narrativo, a personalidade do Kobe também tem um propósito técnico nesse início da história. Pelo fato de ser muito inseguro, ele sempre faz muitas perguntas retóricas pro Luffy, falando que a Grand Line é muito perigosa e coisas do tipo. E isso ajuda o leitor, né, a se achar ali naquele meio, né? E também algumas informações que inicialmente não seriam trazidas pro leitor, a não ser que fosse de uma maneira extremamente expositiva, o autor consegue trazer isso. Aqui, A referência ao sobrepeso vai além dos padrões de beleza, Mitch. A obesidade é associada a um problema mórbido e crônico de saúde, e que nos tempos passados eram associados a pessoas mais abonadas, senhores de engenho, senhores feudais. Pessoas estas que exploravam e subjugavam seus servos. Isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas antigamente, sei lá, mano, idade moderna, idade média, as pessoas que geralmente eram acima do peso eram pessoas que tinham mais dinheiro, né? Pessoas da nobreza. E pessoas que de fato subjugavam as outras pessoas, especificamente por causa da classe que elas estavam incluídas, a classe social. Então, de fato, também tem essa associação, isso é uma verdade. e o Oda faz uma exposição competente, apresentando a informação para os leitores através de um diálogo entre dois personagens, e que faz muito sentido. Para quem não sabe, exposição é quando um autor precisa explicar algo na história e ele decide fazer isso de maneira direta. Fato. Por exemplo, vamos dizer que o narrador da história diga que um personagem é ótimo em natação. Fato. Isso é uma exposição normalmente preguiçosa. A informação está sendo cuspida no leitor. Que isso? Para de cuspir em mim, hein? Nem te dei confiança, velho. Uma maneira de melhorar isso é fazer com que essa informação apareça através de um diálogo natural entre os personagens. Ou faça com que o personagem, né, pule numa piscina e nade, né? Por exemplo, quero mostrar se esse personagem é bom ou não em natação. Preciso mostrar. Sei lá, velho. Bota uma cena dele caindo numa piscina. Se ele souber nadar, nada pra caralho. Isso, sem nenhuma palavra, mostra que o cara é bom de natação. Fato. Em toda a obra, existe um balanceamento na quantidade de exposições boas e ruins que teremos, e também das informações que serão transmitidas sem a necessidade de exposição. Então, é um trabalho constante para o autor manter esse equilíbrio. Não confundam exposição com explicação. Uma situação pode ser explicada sem nenhuma palavra. Eu acho que tem tanta coisa na cabeça do Oda que volta e meia ele se esquece de algumas coisas. Fato. Tipo a porta quebrada no capítulo 1, ou o fato do Kobe ter tomado um tiro no ombro, estar todo ensanguentado e machucado. Então, pelo menos nesse ponto da história, o Oda era humano. E O nosso Oda, né? O nosso Oda. Boa foto. errava. Minha teoria é que o Oda já morreu e temos 3 inteligências artificiais que se alimentam do cérebro dele para continuar escrevendo a história. Isso é verdade. Mas antes de continuar analisando One Piece, se inscreve no canal. Toda semana posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Esses vídeos dão um baita trabalho, então dá o like para eu saber que você tá curtindo o conteúdo. Na parte do mundo que envolve a marinha e os piratas, o Oda trabalha bem a expectativa. Ele inicialmente apresenta piratas como caçadores de aventura e liberdade, para depois mostrar a Álvida, uma pirata cruel, do tipo que a gente conhece no mundo real. Ele também apresenta a marinha pelos sonhos do Kobe, mostrando pra gente uma organização importante e boa. Mas, ao chegarmos na vila do Morgan, vemos que a marinha também pode ser corrupta e terrível. Felizmente eles mostram no final que as coisas têm salvação e que eram culpa de um personagem bem corrupto. Isso deixa ambos os lados com tons de cinza. Tom? O Tom cinza? Porra, é ele mesmo então, galera. É ele mesmo, galera. É o Tom cinza. É ele mesmo. Ai, é ele. Fazendo com que primeiro a gente tenha que conhecer o personagem para então decidir se torcemos por ele ou não. Mas e aí? One Piece deve ter problemas, né? Deve, claro. E sim, tem.
Começando só com uma implicância minha. Ó, implicância dele, vamos Tudo ver. bem que estilo artístico é algo muito pessoal, mas, mano, olha onde ele tá botando a orelha dos personagens. Tá, vamos lá. Pô, eu pensando que ele ia puxar aqui uma crítica narrativa, né? Ele vai dar uma de Eric Artem, pô. Tá nascendo do pescoço a parada. Mas ok, parando de implicar agora. Tá. Tem uma coisa que eu fico meio dividido em One Piece, que são as lutas e os poderes iniciais. Por um lado, são simples e não tem muita exposição. O Luffy estica, fim. E Sim. ele usa isso de maneiras interessantes. Ou o Kuro, que é estabelecido como um personagem muito rápido, e a luta acontece em volta dessas características. Tudo isso é muito bom e bem legal, mas as técnicas do Zoro me incomodam. Ele tem essa técnica de 3 espadas, Fato. que não é nada trivial e nada clara de se entender. Ué, são 3 espadas. Ele possui instâncias específicas para os golpes, e ele mesmo diz que as 3 espadas não é só para ficar mais forte porque tem mais espada. Só que quando ele luta, ele grita o nome da técnica e só vemos um corte. Então nesse ponto, acho que o Zoro poderia ser melhor trabalhado no início. Hã? Como é que é? Calma aí, eu não entendi essa peel. Desculpa, foi mal. Eu não entendi essa peel. Foi difícil pra ele entender os golpes do Zoro? São golpes de espada, pô. São 3 espadas. É uma reclamação que eu não vi muito sentido. Assim, no mangá tudo bem, né? O mangá realmente é um golpe de espada, né? Eu não lembro como é no anime. Mas eu não vi, tipo, dificuldade pra entender os golpes do Zoro, pô. É que, de fato, no anime não tem uma coreografia específica no início. Mas os golpes do Zoro são tipo, vou usar um golpe especial. Ele usa. Só que cada forma que ele usa pra poder atacar tem uma forma de atacar diferente. Com o tempo você vai se acostumando com isso. Porque ele é o personagem com estilo Ele queria que mostrasse o caminho até a espada acertar o inimigo. Pô, eu pessoalmente acho isso irrelevante. de luta mais complexo e que teve menor explicação. Mas tudo isso é muito pequeno. O meu maior problema com esse início de One Piece é a exposição e a repetição de informações através do diálogo. O Oda repete as mesmas coisas várias vezes. É como ele não confiasse no leitor para entender o que está acontecendo. Ah, se eu fosse o Oda, eu também não confiaria não. Mesmo que esteja bem óbvio. Os personagens conversam sobre o plano, o Luffy não entende e aí brigam com ele, explicando de maneira mais simples. Ele repete essa estrutura de piadinha para explicar as coisas 2 vezes toda hora. Em alguns momentos, isso é até mais grave. Por exemplo, Grave? Caramba, calma aí. Vem aí denúncia, vem denúncia grave aí. Vem aí uma denúncia grave, vamos prestar atenção. o Kuro tá conversando sobre o plano com o Django, e o Django aparentemente não sabe de nada, visto que o Kuro precisa explicar o plano pra ele 2 vezes, deixando bem na cara o que eles pretendem fazer. O Luffy não entende nada e o Usopp tem que explicar. Nesse ponto, o plano foi explicado umas 3 ou 4 vezes. Foda. E não para por aí não. O Oda, pelo jeito, não gosta de botar balão explicativo. Mas às vezes ele tenta entregar a informação de maneira completamente sem sentido. Por exemplo, no Barath, um soldado da marinha aparece e fala: "Senhor, o prisioneiro perigoso que pegamos do bando Krieg escapou, mesmo que tenhamos deixado ele completamente preso e sem comida." Aí o capitão fala: "Como assim ele escapou? Deixamos ele sem comida por semanas, e ele estava muito bem preso e vigiado, ele é muito perigoso, temos que ter cuidado." Obviamente eu dei uma zoada na frase, mas o espírito dela é exatamente esse. Uma conversa que não é nada natural, só pra dar informações pra gente. Não, pera aí, calma aí. Deixa eu beber meu Gatorade aqui. Sim, esse é um padrão em basicamente quase toda a obra. Eu não acho que isso seja um bagulho tipo, caralho, que erro grave, mano. É que a gente falou, é uma exposição, de fato é uma exposição. Mas eu consigo ver esse tipo de diálogo, velho. Tipo assim, caralho, fodeu, irmão! O maluco fugiu do navio. Aquele cara que a gente prendeu forte pra caralho, ele fugiu, porra. Não acredito. Como assim ele fugiu, porra? A gente deixou ele lá sem comida 1 semana. Esse filho da puta fugiu. Fugiu, mano. Fugiu, cara. Deu merda. E o Don Krieg tá aí, hein? O Don Krieg, aquele pirata forte pra caralho, ele vai comer nosso cu. Fudeu. Eu consigo imaginar.
Eu consigo imaginar, tá? Eu consigo imaginar esse diálogo. E isso se agrava na luta contra o Don Krieg. Toda hora que um personagem dá um golpe ou faz algo, todos os cozinheiros e piratas que estão observando a luta falam o que está acontecendo, literalmente repetindo o que acabou de acontecer. Ou o Don Krieg fala que ele possui o poder e é o mais forte de todos em toda a página. Ou o Sanji falando que o Luffy vai morrer toda hora. As mesmas frases são repetidas de novo, de novo e de novo. E isso deixa a luta bem mais arrastada do que deveria. Fato. Essas cenas me cansaram demais. Mas existem coisas que eu não posso negar. O Oda parece sempre que tá tentando fazer o mundo parecer vivo, Essa luta foi conectando personagens de maneira implícita. Por exemplo, o Kuro armou pro Morgan levar o seu sósia pra marinha, e não tem uma palavra sobre isso. Você faz a conexão pelo rosto e o queixo do personagem, o que é bem legal. E novamente, falando sobre a O nosso Oda aí. contextualização que eu comentei sobre o primeiro capítulo, o Oda prepara muito bem o terreno para fazer uma apresentação de personagem. Vamos ver como é que ele faz a do Sanji. Primeiro é apresentado o Capitão Full Body, e é mostrado como ele é forte, porque ele vence os dois ex-companheiros do Zoro com um soco. Fala dele. Só pra então mostrar o Sanji Se o Oda algum dia errou, gente, foi tentando acertar. vencendo dele sem nenhuma dificuldade. E assim, implicitamente, mostrar que o futuro cozinheiro do bando do Chapéu de Palha é muito poderoso. Isso é exatamente o mostre, não diga. O fato de vermos o Sanji sendo brabo causa muito mais impacto do que outra pessoa ou ele mesmo falar que é forte. O Oda também prepara muito bem a história do Sanji com ele jogando comida fora quando é pequeno, tendo nojo de comer comida que não está nova, e então comendo pão com bolor no náufrago. O nome disso é usar personagem como escada, tá ligado? Os companheiros do Zoro, os ex-companheiros, foram usados como escada. Esse cara foi usado como escada também, pra mostrar que o Sanji é forte, tá ligado? Isso não é exclusivo dos personagens principais. Esse mesmo esquema é feito com o prefeito de Orange Town, por exemplo. Ah, eu falei que não ia comentar muito na arte, mas o design de personagem tem muito a ver com a história dele. Então eu vou falar rapidinho disso aqui. Tem uma coisa que me incomodou demais no arco do Barath e do Usopp, Ó, que é o design de alguns inimigos. Tá. Ao mesmo tempo que o Oda sabe fazer designs incríveis, ele também faz isso. o Homem Pérola de fato é feio. Sério, mano, que desgraça é essa? A aparição dele faz o Oda ter que ficar explicando umas porcarias no meio da luta. Tipo, ah meu Deus, ele está com medo, e como ele cresceu na floresta, ele aprendeu que precisa tacar fogo pra afastar os bichos. Mitch, eu vejo seu canal no YouTube há um mês e é a minha primeira vez na live. Nunca te pegava on. Que isso? Quer me pegar no off? Então, manda uma DM lá que a gente resolve isso. Mas obrigado, hein, meu querido, por aparecer aí. Espero que tu curta a live, hein? Tamo junto, hein? Um grande beijo. Por isso ele vai tacar fogo no restaurante. Nada nesse personagem é bom. A estética dele é ruim, o design dele não faz o mínimo de sentido e a... Cara, assim, eu entendo a crítica, eu realmente acho o personagem feio. Só que ele tá fazendo umas críticas, tipo assim, os personagens ficam, tipo, repetindo o que tá acontecendo e tal, é bem expositivo. E eu concordo que é bem expositivo. Mas, se tu pega qualquer mangá dessa época pra ler, eu tenho um sentimento que a maioria também é assim. Os figurantes ficam falando o tempo todo o que tá acontecendo, o que vai acontecer, ficam ali, tá ligado? De uma maneira expositiva também. Eu acho que isso é mais um maneirismo da época do que necessariamente algo que errou a mão, tá ligado? Eu acho que isso acontecia direto. A maioria dos animes que eu vi dessa época tinham essa vibe, tá ligado? Desses comentaristas de luta, esses comentaristas do que tá acontecendo. Até hoje em dia tem muito disso. Então, eu entendo que realmente é uma exposição. Às vezes é chato pra caramba, eu concordo com isso. A parte 1 de Jojo tem isso pra caralho, verdade. Olha que Jojo é bem mais antigo. Dragon Ball também tem isso, Dragon Ball é bem mais antigo. Mas isso realmente acontece há muito tempo e eu acho que é mais um maneirismo da época. E talvez, até aí eu não sei se eu posso estar falando alguma merda, isso possa também ser uma questão editorial, né? Tipo, pra poder sempre fixar o que tá acontecendo, né? Porque, assim, o público que vai ler o mangá é um público mais jovem. Então, às vezes, pode mesmo ser difícil pra ele entender o que está acontecendo, tá ligado? Mas aí pode ser só um delírio meu, também não sei. Eu tô só jogando ideias aqui. As habilidades dele são piores ainda. É uma exposição desnecessária, praticamente. Cara, sim, é uma exposição
normalmente desnecessária e normalmente chata. Mas às vezes é interessante ter. Onde isso fica ainda mais amplificado, geralmente no anime. No mangá passa tão rápido que tu só ignora. Mas no anime realmente fica aparecendo o pessoal te falando. Aí o outro, ai meu Deus, aconteceu isso. O outro, ai meu Deus, vai acontecer isso. Aí realmente é chato. Essas cenas dão até um nó no estômago de tão ruins Fica redundante, exatamente. que são. Um personagem inútil que só atrapalhou a luta em todos os sentidos. Tanta coisa legal acontecendo e me solta um personagem bosta desses. E eu fico revoltado porque é um baita contraste da genialidade do Oda com os momentos que ele pisa na bola fortemente, o que faz o impacto dessa falha ser mais pesado ainda. Já no arco do Usopp temos o bando do Kuro, que são um bando de furries, especificamente de gatos. Isso meio que mostra um pouco do lado infantil de One Piece. E mesmo com momentos sérios, temos isso. Em comparação com aquele Homem Pérola, na verdade tá muito bom. Mas é uma estética que eu imagino que afastou muita gente de One Piece, inclusive eu. Não, eu gostei na época, achei tudo faz. Apesar de eu implicar com certas decisões estéticas do Eu gostei, né? Não sei as pessoas. Oda, como eu Sim, pra mim tanto faz. É só figurante. falei antes, isso não é exatamente o problema, é só o estilo dele. Menos Homem Pérola, esse de fato é horrível. Então, pra mim, One Piece só tem um problema real, que é essa mania dele de fazer diálogos expositivos e repetir a mesma informação toda hora. De fato, tá melhor do que muita coisa por aí. Mas esse é um problema que acaba se apresentando de maneira muito forte nos capítulos que eu li. Sinceramente, espero que melhore nas próximas edições. É, isso é verdade. De fato, rola muita exposição mesmo. Mas agora, voltando às coisas boas de One Piece. O Oda faz muito bem ciclos de tentativa e falha. Ciclos de tentativa e falha são feitos para a situação parecer tensa e fazer a vitória dos personagens ser entendida como uma conquista. Uma superação. Podemos ver isso em destaque na edição 4 inteira, com o Luffy e a gangue tentando impedir o Kuro de entrar na cidade. Isso também acontece nos capítulos do Baratie. Por exemplo, na luta contra o Kuro, temos Ele fala de diálogo expositivo e repete a mesma coisa 3 vezes. Eu gosto disso. Fato. uma sequência muito boa de acontecimentos, incluindo É porque anime você tem a parte visual mais frequente. Meter essas exposições pra mim é uma preguiça, ou que não sabem utilizar os recursos audiovisuais ao seu favor pra tornar a experiência naquela mídia melhor. Pô, Satoshi, eu concordo, mas aí tu pega um anime hoje em dia que torna a experiência melhor, o pessoal reclama que tá fora do tom. erro dos personagens. Eles começam na praia errada, eles se perdem no caminho da praia certa, e aí só o Usopp tenta impedir os bandidos, o que dá um crédito pra esse personagem, então a galera vai chegando pra ajudar e os perigos maiores vão aparecendo. Sempre que eles conseguem uma vantagem, algo de ruim acontece. E isso é muito bom pra uma história. No arco do Sanji isso acontece também, mas o Oda usa o Kishotenketsu com O Kishon tem sexo? muito mais ousadia nessa parte. Kishotenketsu é a estrutura de história oriental usada em todos os mangás Ó, e em toda a literatura asiática. Para foda. descobrir mais sobre isso, vê o meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás. Mas, resumindo, essa estrutura faz com que o capítulo, edição, arco e até a história completa tenham um certo ritmo e um certo momento para as coisas acontecerem. E é dividido entre introdução, desenvolvimento, reviravolta ou quebra de expectativa e finalização. E no momento de quebra de expectativa durante os capítulos da luta do Baratie, o Oda não se segura. É traição da Nami, é alguém apontando arma na cabeça, é o Krieg soltando veneno, o Luffy destruindo o navio, Mihawk aparecendo, Zoro perdendo. Tudo isso é gradativamente preparado pelo autor, o que deixa o acontecimento muito mais impactante. E falando em impacto, tem uma coisa que eu acho que o One Piece faz desde o início que é bem diferente dos outros Big Three. Cada membro da equipe entra pra ela depois de todo um arco específico. Isso faz com que você se importe com eles. E que a adição deles no grupo tenha peso. Como você tá lendo todo o processo pra acontecer, é como se você estivesse lá, do lado deles, durante todos esses acontecimentos. Então, o personagem não simplesmente entra pro grupo, ele entra pro seu grupo. E o arco termina com a incrível e emocionante adição do Sanji, fechando com chave de ouro esses 7 volumes e meio.
e também sendo um ótimo ponto para pararmos a análise. Eu acho o canal do narrador bem legal pra conferir análises, mas cansa muito ele repetir essas mesmas técnicas em todo o vídeo. Tudo isso no seu primeiro título publicado Fato. realmente é de cair o queixo, e torna todos os problemas da série mais aceitáveis. E também é muito legal de ver a paixão dele pela história. Ele não tá nem aí pro que os outros pensam do personagem, ele simplesmente faz o que diverte ele. E essa paixão realmente diferencia ele de outros autores. Curiosamente, a aplicação das técnicas de escrita do Oda me animaram mais do que a história que ele conta em si. A atenção dele aos detalhes narrativos e a dedicação dele de fazer uma introdução de personagem boa, seja um personagem principal ou secundário, é absurda. E como ele conecta tudo isso na história é mais digno de mérito ainda. Só que eu ainda não estou 100% a bordo na aventura. Vamos ver se o próximo arco realmente vai me pegar. Para você não perder a minha possível conversão para fã de One Piece, se inscreve no canal. Mas e você? O que você acha do início de One Piece? Você acha que fica bom só lá pro capítulo 900? Na minha opinião, One Piece fica bom no capítulo 1, Me tá? diz aí nos comentários. Por favor, não deem spoilers, beleza? Não vamos estragar a alegria do amiguinho. Fato. Se você quiser um papo mais próximo comigo... Ótimo vídeo, hein? Excelente vídeo do Narrativando, hein? Adorei, adorei, adorei.